Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Durante a semana, nós sempre ficamos naquela expectativa e observando tudo que nos acontece, né? Esperando que chegue a quinta-feira e que possamos estar aqui com vocês. E a gente sempre traz alguma experiência da semana para compartilhar. E o que eu percebi nessa semana é a grande dificuldade de fazer com que o novo interaja com o velho. Ou seja, o velho ele tem uma certa resistência ao novo. E subentende-se, por isso que a gente vem falando tudo isso aqui todos esses anos, são coisas cristalizadas, são coisas que carregamos, que a humanidade carrega há muito tempo, e nós estamos aqui, nesses 4 anos e meio, transmutando isso, sublimando isso, dando a nossa parcela de colaboração para que esse todo se transforme, começando por nós próprios. Mas estamos aí com ideias novas, com empreendimentos novos, e nós temos percebido a dificuldade. E a dificuldade nada mais não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com outras coisas. A gente percebe nitidamente, percebe, do verbo perceber, que é além do ver, que é o que a gente precisa se acostumar. A gente percebe que a resistência, as pessoas temem o novo, as pessoas não querem assumir o novo de imediato, elas ficam ainda penduradas, presas às suas crenças, aos seus trabalhos, as suas atividades. Falta, parece, esse tipo de coragem, uma certa coragem do que a gente denomina e que muita gente usa dentro do meio exotérico, que aquele guerreiro da luz precisa ter coragem, né? Precisa confiar naquilo que ele busca, naquela meta que ele tem, precisa saber confiar na causa que ele defende, a humanidade, o amor ao próximo, a fraternidade. Então nós temos que criar um pouquinho de coragem. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, só estou chamando uma atenção para um fato, que talvez você esteja também percebendo. Todos nós temos esse tipo de resistência, mas a partir do momento que nós nos damos conta de que nós temos essas resistências, já é o começo dessa mudança. O tema desta semana, que nós escolhemos para essa semana, é metástase avatárica. Quando eu compartilhei com as pessoas metástase avatárica, o que é isso que você vai falar? Vocês gostam de falar difícil? Não, muito pelo contrário. Nós exatamente trazemos para cá aquilo que quer se apresentar. E nós temos que acabar com isso. Quando a gente fala com metástase, o que vocês pensam? Não vou nem citar o que vocês pensam. Né? Já plasmou, todo mundo já sabe o que é. E avatárica, o que é? Que termo é esse avatárico, avatara? Então, o assunto se apresenta e eu vou fazer uma breve sinopse daquilo das pessoas que estão na nossa mala direta, elas receberam exatamente isso aqui. Então, elas mais ou menos sabem do que nós vamos falar hoje. E para você, telespectador, antes disso também mandando o cordial abraço. Hoje eu não vou citar ninguém. Aconteceu essa semana também de nos abordarem na rua, dizendo, puxa, assisto muito vocês, o Jorge, eu já encontrei com o Jorge na rua também. E a gente fica gravando os nomes, mas sempre que a gente quer citar aqui, a gente acaba esquecendo de alguém. Então, a todos, o nosso muito obrigado por estarmos juntos nessa caminhada. E eu vou compartilhar com vocês o tema do nosso programa de hoje. Metástase avatárica. Iluminação, no sentido vulgar da palavra, é luz súbita no espírito, segundo certas crenças religiosas. Luz súbita e extraordinária comunicada da superação do discípulo. A alma do discípulo precisa ser potente e harmônica. A alma do discípulo deve se preparar a fim de se identificar com o espírito. Essa identificação da alma com o espírito chama-se metástase avatárica. Repito, essa identificação da alma com o espírito chama-se metástase avatárica. A alma e o espírito funcionam normalmente, no mesmo veículo. Por isso se fala na iniciação real. Este tipo de iniciação prepara a alma para se ajustar perfeitamente com as vibrações do espírito. Por isso dizem que se deve ter um corpo são, com saúde, para ser habitado por uma alma ajustada e perfeita, logo conduzida por um espírito, no seu verdadeiro sentido.
Iluminação é, portanto, a união da alma com o espírito. E esse tema que se apresentou para que nós o discutíssemos hoje é interessante também porque há muito que eu quero voltar aqui para esclarecermos de vez, porque sinto que existem dúvidas ainda, até nas nossas conversas fora do programa, quando a gente senta às mesas, conversando sobre os assuntos que tratamos aqui, ainda há um certo nível de incompreensão entre o que é alma e o que é espírito. Para onde vai quando nós afinda-se esse corpo físico, o que sobrevive? Para onde vai o espírito? Onde fica a alma? Então hoje eu tenho certeza de que nós vamos finalmente esclarecer. E já falei bastante, né? Mas era necessário. E eu estou aqui mais uma vez com imenso prazer recebendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge, tudo bom? Boa noite, Grego, tudo ótimo. Prazer em ter você aqui de novo. Igualmente, minha satisfação. Você vê por onde você já esteve, né? E está aqui, né? Não, e eu estava pensando, eu estava falando aqui agora, eu estava pensando, a gente podia... Boa noite, Sr. Alvin. Opa, chegou o nosso... a gente podia, um dia, quando a gente tiver mais tempo de programa, né? Sim. Combinar, assim, a tua introdução de um programa, ela gera todo o programa inteiro na vez seguinte, porque daí hoje o que você falou, os teus comentários, a gente podia transformar em um assunto para conversar. Com certeza. E só uma coisa que me ocorre comentar, assim, você abriu falando assim, eu sou Eustáquio Andréas Patonas, né? Patunas. Isso. O eu sou é uma coisa muito interessante, porque na medida em que o princípio universal, que tem o nome sânscrito de Atman, e a gente vai falar em seguida, né? Que ele se transforma e ele se projeta para descer no que a gente chama como existência, daí, então, ele se divide em três partes, três gunas da matéria, que chama Sattva, Rajas e Tamas. E só depois dessa divisão é que daí, então, se cria o conceito do eu sou uma pessoa, porque até então o conceito é eu sou universal. Então, o eu sou, quem está falando, já é essa existência aqui, porque você é o eu universal, ainda não individualizado. Tá. E uma coisa também muito interessante, que também é o objetivo da gente conversar hoje, é que uma das razões, se não a própria razão da existência, do que a gente conceitua, a gente chama de evolução, é o individualizar, né, essa consciência universal. É pegar esse Atman, que é a consciência como um todo, e aí você vem e fala, eu sou o grego, Eustáquio, mas ainda em processo de aquisição de consciência, como Sim. toda a humanidade. Sim. No momento em que o nível de consciência que existe em cima, né, na alma universal, for o mesmo nível de consciência que existe na alma individualizada, nesse momento o de cima é igual ao de baixo. Esse é o máximo de evolução. Então, é a própria razão da existência, é você ter consciência de quem você é. Você, eu, todos nós. Bacana. Então, só essa introdução, já a gente podia conversar uma hora inteira explicando como é que ela acontece. Muito bom. Obrigado por estar aqui, né? Sem dúvida. Vir aqui sempre é um privilégio, agradeço muito. Eu queria mandar um abraço, não dá para mandar um abraço para todos, nem responder todos os e-mails, alguns eu respondo, outros não, então vocês, e às vezes não respondo porque, às vezes não dá tempo, mas às vezes porque a melhor resposta é não responder, aí cada um cria a sua própria resposta. Perfeito. E é essa que tem validade. Eu queria mandar um abraço para a dona Vadina e para o seu João, lá do Estreito, e também para a dona Aparecida, que é a neta do Rafael Vitor, né? Só para as pessoas hoje. Bacana. Tá? Nós temos que, antes de explicar o que é a metástase avatárica, aí também comentar uma coisa que você falou, que às vezes a gente aborda um assunto aqui, que ele parece ser um assunto complexo. Isso. Né? E eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e ela estava falando assim, novamente, né, eu já tinha ouvido isso, assim, eu acho que vocês falam lá lindo, né? Acho tudo maravilhoso. Não compreendo muito às vezes. Né? Aí a gente fez aquela pergunta que força então descomunal é essa? Que força interessante é essa? Que você não compreende alguma coisa, você não entende alguma coisa,
né? E mesmo assim você está aí assistindo. E acha lindo. E E lá se sente acha lindo bem. e não sabe o que que é e faz bem, Exatamente. né? É esse que é o segredo da coisa. E o que nós temos feito aqui é o seguinte: antigamente, até um tempo atrás, então o que se conversa aqui, ele era professado assim, nos mais profundos graus das escolas de mistérios. Escolas iniciáticas. Escolas iniciáticas, o que a gente tem conversado aqui nesses anos, né, que a gente tem tido o privilégio e a oportunidade de ler, de poder conversar, é dito em muito poucos lugares, né, ao redor do mundo, em lugares que se intitulam de escolas de iniciação. E a gente daí, a função, o que a gente tem tentado fazer aqui, é pegar o que antes era mistério, o que antes era de lei não ser falado, o que antes não tinha verbalização, porque não tinha ainda densidade para ser falado nem para ser ouvido, pegar isso e traduzir, colocar num código de linguagem que faça parte do nosso dia a dia. No fazer isso, eu trago o mistério, e o mistério nada mais é do que um fato ainda não compreendido, por quê? Porque ele nunca foi olhado. A gente traz esse fato, a gente traz essa realidade e reparte. A minha visão, a tua visão, a visão do Alvin, da Rose, a visão de vocês que estão em casa, dão a esse mistério, a esse fato, a essa realidade cósmica ou divina, a oportunidade de se humanizar e de se entrelaçar com a realidade e o que é o mais importante, se tornar visível. Né? Então, o nosso trabalho aqui, mesmo que a gente não compreenda integralmente, você compreende uma parte, eu compreendo uma parte, cada um de vocês compreende uma parte, a gente alimenta cada uma das grandes partes dessa coisa como um todo, ela fica densa o suficiente do ponto de vista vital, vitalidade, que a gente está dando emoção ou sentimento ou tentativa de compreender quando a gente fala ou ouve, isso então desce. Né? Isso desce, isso assim, é a chuva que vai vitalizar a humanidade do futuro, e o futuro é agora, é isso que acontece. Isso, nós estamos dando vida a isso tudo, né? Sem dúvida. Então, pode parecer complexo, mas não é. É Não só é. diferente porque a gente ainda não tinha conversado. Nós ainda não tínhamos falado a respeito, ainda não tínhamos tentado, ainda não tínhamos feito, sabe o quê? Tentado visualizar. Né? Por exemplo, vou te contar uma coisa. Assim, grego, puxa, eu vi isso, eu vi aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu imagino. Você fala assim, estou conseguindo compreender. Estou visualizando o que você está me contando. Sim. Né? No fazer isso, tem aquilo que a gente conversa, que é o repartir realidade. Aí você fica em contato com aquilo que eu estou te falando. Aquele segredo, aquele conhecimento esotérico, oculto, que antes estava em mim guardado, né? Eu agora reparto com você. Quando eu reparto com você, você agora tem esse conhecimento, aquele conhecimento que então ele estava esperando para ser vitalizado pela humanidade, agora ele reside em você. Quando você vai e passa para o outro, aquele conhecimento permanece vivo. Essa é a razão da tradição oral dos mistérios. Todos os mistérios não bastavam ser escritos, eles tinham que ser lidos e verbalizados, e contados, e passados de geração para geração, e de pai para filho, porque em ser ouvido, em ser verbalizado, em ser vitalizado, ele vai mudando de arca. Essa é a arca da aliança entre o visível e o invisível, o próprio ser humano. Estes são os mosaicos do novo ciclo. Exatamente. Exatamente. E quem mantém o invisível vivo, quem mantém o futuro vivo, quem dá densidade para o futuro, quem torna todo esse mundo fantástico, né, em realidade, é cada um de nós que tem contato com uma faceta, com um aspecto disso que a gente considera como esotérico, como mistério. Só que mistério não existe mais. Nunca existiu, e hoje menos ainda, aquele que se intitula e se arvora o direito de ser a interface entre a humanidade e a divindade. Me conta e deixa que eu falo com o divino, falo com Deus e te digo, olha, o Jorge é bom, o grego é ruim, o grego errou, o Jorge acertou. Não existe isso. Nunca existiu. Né? E se antes parecia que existia, é porque não havia ainda o código de linguagem para a própria humanidade se defrontar consigo mesmo. Isso hoje já é realidade. Não tem como dizer assim, não, eu não posso, não, eu não quero. Hoje né? você contata com o divino, que é você próprio, né? Sem intermediação nenhuma, não é isso? Mas hoje o divino em você se manifesta. Ele fala, né? Ele fala. Isso é a metástase. Olha, tá vendo? Então, tudo que a gente fala tem o fundamento que... É porque a coisa ela é uma só. A gente começa conversando sobre um aspecto dessa verdade, e aí vem aqui e dá o título. É por isso que eu comecei a conversa hoje falando
que é interessante isso aqui, porque nós temos que usar esse tipo de verbalização, que nós já falamos aqui, que as coisas se apresentam a nós. O Jorge diz aqui, quase toda quinzena, ele diz aqui, quando eu olho para uma coisa, essa coisa olha de volta para mim. Então, tudo que nós fazemos, existe um outro lado que está... Aí, assim, aquilo, uma desgraça nunca vem sozinha, mas uma felicidade também não. É quem semeia vento colhe tempestade. Diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Você pode pegar, assim, milhares e milhares de adágios, de ditos populares, né? E por trás tem uma verdade esotérica que é o seguinte: aquilo que você olhar, aquilo que você verbalizar, não está mais onde você olha, não está mais onde você verbaliza. Ele passa a estar em você. Isso. Se você só olha para o ruim, para o mal, né, para a dificuldade, para o sofrimento, para a doença vai te olhar por quê? Porque todo invisível precisa se alimentar para permanecer vivo. E como eu conversei agora há pouquinho, cada um ser humano ele é uma arca que transporta o invisível e alimenta o invisível durante o decorrer da sua existência. O que ele vai transportar em si é ele que escolhe, porque invisível não tem geometrização. O invisível, a dor, ou a felicidade, o prazer, ou o medo, ou como é que a gente não gosta? É o ódio, essas coisas assim, eles tendem a se alimentar e eles querem se instalar em alguém para permanecer vivos. Mas quem decide, quem se instala sou eu, porque o invisível não geometriza. Nenhum elemental, nenhuma dor, nenhum amor, nenhuma paixão, nada, nenhum sentimento humano, né, ele pode se instalar em você sem que você permita e sem que você o alimente de vez em quando. E essa questão que eu falei no começo também, a questão da resistência do velho com o novo. Isso era outra coisa que eu queria comentar, muito bem lembrado. É muito importante, porque é o seguinte, a resistência do velho com o novo é porque, primeiro, o novo representa a origem do velho. O que existe de novo, né, ele é o lugar da onde antes... porque é uma redescoberta, na verdade, sobre um outro prisma, com outro entendimento, não é isso? Não seria mais ou menos isso? Mais ou menos, tá. É assim, Grego. Aqui eu tenho o bem original, está aqui. Tá. Na verdade, ele está lá no início da humanidade, quando então esse princípio universal vem e desce para criar o que a gente chama de existência. Aí a variante desse bem, a interpretação humana desse bem, cria o mal, né? Então, o mal ele passa a ser o passado, as dores da humanidade são o passado. A origem do mal é o próprio bem, por quê? Porque ele é a negação do bem. Não existe o mal cósmico. Sim. O mal em origem, em essência, não existe, existe o bem. Então, toda dor, todo sofrimento humano, ele é uma negação, né, de um princípio divino. Sempre o ódio é a negação do amor, a dor é a negação da felicidade, né? O medo é a negação da coragem, esse tipo de coisa assim. São sempre pratos da mesma balança. O que acontece? Essa questão que a gente chama de passado humano, né? Ele resiste, né, ao que é o novo. Sim. Primeiro porque é o seguinte, porque o novo significa sublimação. Nenhum elemental ele quer conscientemente deixar de existir. O ódio, mesmo ele tendo se originado a partir da negação do amor, ele não vai querer deixar de ser ódio ou de fazer você odiar, por quê? Porque ele deixa de existir, ele não tem consciência, né, que ele precisa se transformar na origem dele. Da mesma forma que muito ser humano não tem consciência que precisa evoluir. Como se fosse um instinto de sobrevivência. É um instinto de sobrevivência. Exatamente isso. Então, o passado, ele é antagônico ao presente, né, ao futuro que é o presente. Por quê? Porque significa a redenção, né? É a redenção da dor, é a redenção do ódio, né? Então, isso é por isso que ele se recusa num aspecto humano. E tem um aspecto aí oculto que é o seguinte: a vibração do futuro, né, que é o que a gente vive hoje, o que a gente tem tentado repartir, conversar aqui, ela não serve mais de alimento para o passado. Tá. Então, quando você vem aqui e conversa sobre fraternidade universal, isso que a gente universal, entende como um conflito. Exatamente. É a angústia do passado vendo que de você não se alimenta mais. É a angústia do medo vendo que em você só existe coragem. É a angústia do ódio vendo que você não conhece o sentido dessa palavra. E você não consegue... Eu pergunto sempre para você, ódio, o grego você odeia alguém? Ou ódio, você está no grego? Aí o grego fala assim para mim, ódio, o que significa isso? O ódio vai à loucura. Por quê? Porque ele não consegue se alimentar de você. Então, esse é o grande medo do passado, né? É não ter de quem se alimentar. Isso é a realidade hoje. Então, o que existe hoje de passado e que a mídia e a humanidade teima em transformar isso como se fosse a única realidade,
Ele é um resíduo de vitalidade do passado que está à míngua, sobrevivendo às suas próprias expensas ou de um ou outro ser humano que teima ainda em odiar, em mentir, em não sei o que e tal, em alimentar pontos do passado. Agora, a humanidade como um todo já não alimenta mais o passado, por quê? Porque ela já vive e respira outra realidade. Essa que é a grande dificuldade da convivência do passado com o presente, que é o futuro. O que acontece? A gente tem que ter consciência disso, Sim. e aí então, conscientemente, usando o que nós somos hoje, transformar o passado. Buda, Gautama Buda, que era um avatar, que a gente vai conversar a respeito do que é a metástase avatárica. Então, ele conversando com Ananda, Ananda é um simbólico do que é um discípulo, é como se fosse a divindade conversando com a humanidade. Ele fala assim, Ananda, eu sou um Jina, sou um vitorioso. Né? E por que ele era um Jina, um gênio, um Jaino, um vitorioso? Porque ele estava acima do bem e do mal, ele era neutro. Como ele era neutro, ele era um protótipo de futuro. Como ele é um protótipo de futuro, ele não alimenta mais nada humano. E isso é a vitória da evolução, isso é a vitória da humanidade, isso é a vitória integral e radical da própria divindade. Podemos chamar isso de iluminação? Não, Não? não. Isso está acima da iluminação. Está acima da Porque iluminação? é a neutralidade, é a mecânica mental da própria divindade. O iluminado é aquele que ele compreende as coisas. Quando ele começa a compreender, o passo seguinte à compreensão e iluminação é a vitória integral e radical, que é a neutralidade. Porque a neutralidade, Acima da iluminação, a então. neutralidade é o objetivo da própria divindade humanizada. Ó, interessante de falar isso, porque todo mundo pensa que a iluminação A tudo que alguém pode iluminação é almejar. conhecimento, iluminação é você contemplar você mesmo, iluminação é você ter contato com a tua divindade, iluminação é você fazer o que você nasceu para fazer, que é transformar a vida universal, né, de energia em consciência, você individualizar a vida universal. Isso é um processo. Aí quando você evolui nesse processo, né, aí então sim. Então daí você não está mais iluminado, você está neutro. Olha aqui, a neutralidade então é o objetivo. A neutralidade é a própria existência que antecede a manifestação da Vivendo e divindade. aprendendo, vivendo e aprendendo. Não, todos nós, né? A vida Puxa, é para isso, né? olha. Então, a neutralidade, ela é a própria razão da existência porque ela está acima do bem e do mal. Ananda, eu sou um Jina, sou um vitorioso, né? E quem estava falando não sou eu, não é você, não é um adepto, é um Buda, é Então, Gautama. ele atingiu acima do que... Ele era um vitorioso porque ele estava acima do bem e do mal, ele era neutro. E veja que ele podia dizer assim, iluminado... Ele se iluminou e foi não, além. Iluminado já era de berço, o homem era o homem. Mas ele Ele buscava a iluminação, é o que não, ele propagou, né? Não, ele buscava a iluminação do gênero, da fatia do Perfeito, tem gênero humano razão. pela Tá. qual ele era Isso, responsável. ele dizia Ele que em era... si já era preparado de ensinava a berço para iluminação. isso. Exatamente. Então, como o Joshua da igreja, então era você se transformar num Cristo, um Cristo, um iluminado. Isso é o caminho Ungido. de todos nós. Que é a mesma coisa. Né? Sim. Ungido é aquele onde então tem a manteiga clarificada, e tem lá o apta, e tem Agni, que é o fogo, Isto. e tem Pramanta, e tem aquilo que a gente já conversou, que é a roda do Pramanta móvel, aquela coisa toda, né? Então, mas quando você chega na neutralidade, isso é a própria volta para casa. Lembra que você falou agora há pouquinho? Eu sou o Eustáquio Andrés Patunas. Isto. Quando você for um iluminado, você continua Eustáquio Andrés Patunas, porque a tua alma está pronta para contemplar teu espírito. Quando você for um com você mesmo, quer dizer, você está neutro, aí você não tem mais nome. Sim. Você está acima da tua Aí eu existência. sou simplesmente eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou, não é nem mais eu sou quem eu sou. O quem já é humano, o que é divino. Aproveitando, desses avataras, desses bodhisattvas todos, teve alguém que chegou fora o Gautama, teve alguém que atingiu a neutralidade também ou não? Porque a gente sabe que alguns não chegaram na... Então, é interessante porque daí era o que a gente ia falar agora. É porque assim, veja como é que é, né? Então, deixa eu fazer um parênteses de responder, claro, e vamos vontade, falar uma outra coisa. Então, primeiro, o que é metástase? Né? Que é o título de hoje, nós já vamos voltar nessa questão. Então,
sobre se algum deles tem um trabalho melhor ou menor ou pior do que o outro, o que que se todos eles atingiram a neutralidade. Exatamente. Então, metástase, a gente pode interpretar como metaestase, que é estar além, ou do próprio grego metastasios, que é o ato de se deslocar, de se afastar, de se projetar. A etimologia da palavra. Exatamente. E Avatara, ou Avatar, que está muito na moda por causa do filme, e é uma coisa muito interessante até esse filme, né? Avatara é um termo sânscrito, e a pronúncia correta é Avatara, com o A do Tar, com um tio. Um tio. Como é que é o nome desse acento? É um tio, eu sei, não sei como é que é. Como é que é o nome do acento do tio? Aquele que é assim? Tem nome aqui lá? Tio. Eu acho que é o tio mesmo. Então, tio. Tem o grave, o agudo. Que às vezes essas coisas não aparecem. É tio mesmo. Mas, então, é Avatar. Não, o complexo não. É o chapeuzinho. Não, esse é o tio. Então, é Avatara. Né? Esse que é o termo sânscrito. E Avatara... não, você está falando, ele não tem o tio, ele é com um chapeuzinho. Não, é um A. É o tio mesmo? Só que o A com o chapéu, com a minhoca em cima, o tio, não tem uma pronúncia, então você pode dizer Avatara, Avatara, uma coisa assim. E é um termo sânscrito, e ele significa simplesmente a descida do céu na terra. Então, a metástase que é o céu se espalhando por tudo, tomando conta de tudo. Vamos em frente. Então, um avatar, quando ele é antropomorfizado, então é a própria descida do céu na terra, da consciência divina antropomorfizada. Buda, Krishna, Orfeu, Apoloniciano, então tem Avatara, Buda, Bodhisattva, Adepto, não sei o que e tal, e o Manu, né, e tem as sementes do Manu, então todos esses, né? Então varia a graduação dependendo da abrangência do trabalho que ele tem que fazer. Então, Avatar é Avatar, ou Avatare, ou Avatares, ou Avataras, o nome tá correto, né? Mas é um substantivo masculino. O Avatara, o Avatar. Então, a Avatara é a descida dessa consciência para a Terra. E é um termo sânscrito e ele é usado para definir aqueles que eram tidos como as sementes, os filhos de Vishnu, né? Relatado nos Puranas. Então, quando se diz metástase avatárica, é essa consciência divina que já está projetada na Terra, né? Que é o Avatara, e o Avatara quem que é? Ou é o Buda, o Krishna, o Orfeu, o Apoloniciano, Quetzalcoatl, Mankaparto Mamaocos, Osíris e Isis, todos esses que ou Joshua Ben Pandira, ou Maitreya Mitradeva, ou Henrique Helena, ou todos esses, então, isso é o Avatara. E tem a metástase, é quando essa consciência se projeta, né, em um outro ambiente, em outra criatura. Muito bem. Ponto. Voltamos ao que você falou antes. Quando um avatar se manifesta, isso é uma coisa muito interessante, a gente não tinha conversado disso ainda. Quando o avatar se manifesta, ele traz uma parte da realidade divina para viver na ambiência onde ele vai existir. Aí escolhe qual é o país que ele vai existir de acordo com a necessidade da lei, dentro daquilo que Krishna fala, que também era um avatar, né? Quando fala para Arjuna, o Arjuna, né, que também é um figurado, sim, que é a divindade conversando com o seu discípulo, que é a própria humanidade. Toda vez, ó, Lanu, que é o discípulo dele, que Dharma, que é a lei, declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos maus e aí vai. Então, sempre há essa relação entre o humano e o divino. Então, quando o Avatara ele se projeta, né, ele depende de um entorno para existir. E a consciência que tem nele, então, ela é proporcional. Ele pode ter maior ou menor consciência do todo, dependendo do trabalho que ele tem para realizar, né? E ainda passa por um processo de aquisição de consciência humana. Todos eles passaram por um processo de aquisição de consciência humana. A gente já conversou, por exemplo, Joshua Ben Pandira, que daí ele foi instruído em Caleb, na Líbia, e em Quds, que é a pirâmide que existe invertida embaixo da grande pirâmide no Egito. Ele foi instruído ali, quando terminou a instrução, ele sabia o que tinha que fazer, voltou para a região, lá para a Palestina, e ficou mais alguns anos, depois foi para a Índia. Quando esses se retiram, veja como é muito interessante, quando esses se retiram do meio humano, da convivência humana,
o trabalho dele estando terminado ou não, a parte humana dele tende a ser resolvida. Aí sempre na sequência, um conjunto de seres ligado a ele, em maior ou menor intensidade, vem a existir para dar sequência à existência dele nos erros e acertos. Interessante isso. Não foi falado isso aqui ainda, não. Não. E tem Quer duas dizer, coisas que a gente vai cursar hoje aqui que já não tinha abordado. Primeiro isso. depois Então, do Avatara, vem um grupo. um conjunto de seres nascem ligados diretamente a ele, né? E aí vão dar sequência para a resolução do ponto de vista Poderíamos humano e dizer que divino. pertencem à mesma mônada dele. Seria uma série tulquística deles. Tulquística, Tulku, que nós já falamos aqui. Tá. É ele capilarizado. Perfeito. Que é o mesmo processo que acontece com todos nós. Múltiplos de 7? Sempre. Sempre. Tá sempre. Bom. Aí então vem existir, às vezes com consciência, às vezes sem consciência, para resolver o que de karma foi gerado pela existência deles, que qualquer um ser que seja... Veja assim, nós estamos falando de karma de Avatar, hein? Karma da própria divindade. Olha só que interessante isso. Duralex, sedilex. O que está na superfície segue as leis da superfície. Então vem, e aí gerou karma pelos erros, porque devia ter curado a humanidade, curou um. Devia ter ressuscitado a humanidade inteira, ressuscitou um. Devia ter alimentado a humanidade inteira, alimentou um. Devia, ter sido filho de todas as mães do mundo, na mãe divina foi filho de uma. Então, isso tudo, nada fica invisível aos olhos da lei, porque a lei é uma mecânica intra- ou subatômica. Entende? E isso tudo tem que ser resolvido. Aí depois, então, um grupo de seres vem a existir, consciente ou não, para resolver o quê? O erro do Avatara, o erro do Bodhisattva, o erro de Buda, e tem nele os valores do Avatara, os valores do Bodhisattva, os valores do Buda, em maior ou menor escala. Esse que passou a existir, ele é um ser no qual foi feita a metástase avatárica. Quer dizer assim, a consciência daquele núcleo de evolução da divindade que estava antropomorfizado se projeta nos seguintes para se resolver. E para continuar o seu processo de aquisição de experiência humana. Podemos considerar, então, que Yoshoben Pandira está resgatado, podemos dizer assim ou não? Agora eu vou responder a tua pergunta de antes. Sim. Todos eles, e veja como é muito interessante. Agora eu vou dizer a segunda coisa que daí a gente nunca abordou, nem aqui, nem em nenhum lugar foi falado. Ok. O que é muito interessante é que todos eles, grego, desde 1 milhão de anos atrás, quando começou o Manu semente, né, todos os que vieram depois, todos os avatares, os bodhisattvas, os adeptos, os budas, todos eles ainda estão dependendo de uma hierarquia para se completar. É que como se todos eles estivessem sentados, observando e vivendo entre a humanidade capilarizado, esperando uma hierarquia se resolver. Que hierarquia? Que hierarquia? Nós. Tá, mas aí cabe a pergunta, para você completar agora, que eu acho que aí fecha a questão. O novo Avatara está aqui. Não, mas deixa eu te perguntar, você entendeu o que eu respondi? Eu entendi o que você respondeu. Significa o seguinte, que todos eles, grego, todos eles que existiram, todos os avatares, de um Menés do Egito também depende do Buda. nosso resgate. Não, todos eles... Nós estamos aqui para resolver, inclusive eles. Todos eles estão em nós, né, para que quando a minha hierarquia tiver sucesso, né, eles então se resolvem. Claro. Agora, então, vou dizer. Então, lembra que a gente abordou em outras vezes aqui? Então, a hierarquia dos Agnisvatas, Barishades, Suras, Asturas, são aquelas que existiram em outras ondas planetárias que daí vieram e deram o corpo físico do ser humano, deram a visão e não sei o que, e a mente. Pois bem, a humanidade que existe agora e que é a hierarquia Jiva, né, que a gente já tinha conversado antes, ela vai ter como resultado, né, a formação de uma hierarquia, né, chamada Jiva Tagad. Jiva Tagad. Sim. Então, Agnisvata, Sura, Asura, Agnisvata, Barishad, Jiva Tagad. A hierarquia Jiva Tagad, nós, eu, vocês, vai estar dividida em 3 classes. Atadimanes, Yoganes e Bimanes. Essas 3 classes dessa hierarquia simplesmente são responsáveis
pela formação do corpo físico e das características da próxima humanidade. Sim. Tá. Entende? Então, aí a gente pergunta assim, tá, então, mas e o que eu sou hoje? Eu não sei o que eu sou, né? Mas eu sei como eu estou. Aí dá para usar a frase de Buda. Ananda, sou um Jina, sou um vitorioso, porque para ter chegado aqui, né, fruto da metástase avatárica de todos que nos antecederam, sendo já uma humanidade em processo de aquisição de consciência e sabendo o seu futuro longínquo, não só futuro imediato, isso nos dá a categoria de vitorioso do ponto de vista da lei. Nós todos teremos que chegar na neutralidade? Agora, então, eu volto novamente para responder a tua pergunta anterior. Esse processo que acontece da metástase avatárica, onde daí você tem Buda, Krishna, Orfeu, Joshabin Pandira, ele se projeta em um conjunto de seres, né, do seu entorno, ela acontece em todos os níveis de evolução. Por exemplo, assim, então a gente tem Atman, Buddha e Manas, que são os princípios divinos, que não tem equivalente em português, né, são termos em sânscrito, eles escrevem os 3 primeiros níveis da manifestação da divindade, né? E o objetivo da evolução, quando eu digo que eu vou individualizar a alma universal, quer dizer, é fazer a minha alma humana, Jorge, Grego, vocês, cada um de vocês, ter consciência de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou Atman. Não é? E como é que isso acontece? Por exemplo, assim, vamos tomar como exemplo a eletricidade. A eletricidade ela pode gerar luz, ela pode gerar movimento, ela pode gerar frio, ela pode gerar calor, ela pode gerar o rompimento de um átomo, ela pode ser usada para qualquer coisa. Eu analiso a eletricidade pelo resultado dela no plano da manifestação, né? E isso que a eletricidade que a gente vê ainda agora, o que a gente chama de eletricidade, ela já é uma densificação da eletricidade primordial básica, que é a Forrat. E Forrat é simplesmente o veículo, né, onde se manifesta o veículo de existência do próprio amor divino, a Mãe Universal, que a gente conversou. A Lamira que a gente conversou em outro dia. Então, da mesma forma como a eletricidade vem e ela acontece com variantes, a Atman vem e acontece com variantes. O que é acontecer com variante? Se projeta através de vários níveis hierárquicos, em várias categorias, adeptos, que seja, e na humanidade, à espera da aquisição de consciência. Então, o processo da metástase avatárica, o primeiro que tem que acontecer, é a metástase avatárica de nós para nós mesmos. Entende? Então, primeiro, eu tenho que fazer com o que eu sou, seja percebido, visto, conhecido, contemplado e que eu adquira um código de linguagem para conversar com o meu avatar. Né, com o meu espírito, que você perguntou de início, você falou de início, espírito a diferença e alma, entre alma e espírito. Então, exatamente. Alma e espírito é exatamente isso. Espírito seria uma centelha individualizada de Atman, que é o princípio universal, não é? E a alma é o eu sou. A nossa personalidade, Exatamente. o nosso Quando eu consigo fazer com que a alma contemple o que eu sou, quando quem eu sou contempla o que eu sou, isso se transforma em uma coisa só. Isso é importante, porque como nós Isso dissemos no começo, já falamos sobre alma e espírito num programa específico aqui, quando diz que esse entendimento entre alma e espírito é a metástase avatárica. Exato, é a iniciação, é a iluminação, é metástase avatárica de mim para mim mesmo. É quando eu abro a minha arca da aliança, eu vejo que ali a grande aliança era minha comigo mesmo. Né? A minha contraparte era a minha alma buscando o meu espírito. Né? O amor da minha vida é o meu amor humano entender o meu amor universal. Aí os dois somem na neutralidade. O meu amor humano, alma, o meu amor universal, espírito. Dá para usar mais ou menos isso, mas dá para usar esse termo. Quando os dois se entendem, sim, eles sabe o que cada um é, e se transformam numa única coisa, aí advém o que? A neutralidade. Está acima da iluminação e acima da iniciação, porque a iniciação é a aquisição de conhecimento. E a aquisição de conhecimento é um caminho para chegar a quê? A contemplar quem eu sou. Quando acontece isso, aconteceu a primeira e grande metástase avatárica. Né? Por quê? Porque essa porção que eu sou,
essa alma que eu estava fazendo com que evoluísse, ela, em adquirindo consciência, ela se individualiza. Você falou de alma evoluir? É bom tentar. A gente não combina, mas quando você pergunta é bem o que eu falo. E é uma coisa assim, muito interessante também, isso a gente também não tinha conversado. Então, é um termo muito comum a gente falar, anima mundi. Sim. Anima mundi é a alma do mundo. Isso. Né? É o que move a Terra, né? É muito interessante isso. É porque assim, a anima mundi é um conglomerado de almas não distintas. Quando eu vou existir, eu que sou o que sou, no processo de descida para eu vir a ser quem eu sou, que eu tenho o nome de Jorge hoje, né? Aí é como se eu pegasse parte da anima mundi e disse, não, parte dessa anima mundi eu vou dar consciência. E daí você passa a existir. Quando todos os seres que existem tiveram cada um dado consciência a uma parte do anima mundi, o anima mundi adquire consciência do regente planetário que dirige a unidade de existência do planeta como um todo. E aí deixa de existir e passa a existir uma outra coisa, que é a evolução seguinte. Mas há que se ter um pouquinho da compreensão do que significa o todo, né? Não agora, Grego, porque quando você vai tentar compreender o que é o todo a partir da mente concreta... Você fala da anima mundi, o anima mundi é um todo de uma alma. Não, o anima mundi, ele é a alma do planeta, e ele existe de verdade. No caso da Terra, a anima mundi tem um nome, que é Bhumi. Bhumi, B-H-U-M-I. Então, Bhumi é um conglomerado de matéria a adquirir consciência. E a Terra por si não adquire consciência sozinha. Então, uma hierarquia se projeta e cada alma, cada ser novo que existe, ele apreende, ele abraça a parte do anima mundi, né? E aí começa a dar consciência para esse plano. Quando adquire consciência, essa alma individualizada, lembra, o objetivo da vida é transformar a existência universal em consciência individualizada, existência individual. Quando então essa alma, quando a minha existência ela tem êxito, quando eu adquiro consciência, quando eu compreendo quem eu sou, eu fiz um saque de matéria contra o anima mundi. Eu já não pertenço mais à anima mundi, eu não sou mais já um conglomerado de matéria inconsciente, eu sou uma alma, né, consciente, uma alma consciente, porque eu contemplei a minha própria existência, meu espírito. A partir daí, eu tenho um processo diferente. Aí vem aquela outra pergunta, de antes. Quando morre, o que acontece? Isso. Nesse caso, essa alma ela é imortal. Mas a alma consciente, ela não se sublima? Não, ela não se sublima porque o sublimar é você resolver o que está fora da lei. Se uma alma está em equilíbrio com o espírito, se você é você mesmo, o quem eu sou está idêntico ao que eu sou, vai sublimar o quê? Você já é consciência pura. Aí essa alma ela é perene. Essa matéria sonora de consciência, ela persiste. Né? E aí o próprio veículo físico do ser... Mas espera aí, ela é perene, mas não como eu, com a minha personalidade. Aí é que tá. É que daí já os dois estão entrelaçados. Entendeu? Não. Quando acontece isso, é que alma e espírito passaram a ser uma coisa só. É que o nível de... Hoje existe... Isso é uma coisa muito interessante, Grego. Que existe essa diferença hoje entre alma e espírito, porque a gente está em um processo de busca de evolução, em um processo evolucional. Eu quero chegar na neutralidade. Quando a alma e o espírito são uma coisa só, a neutralidade aconteceu. A matéria tem a consciência do divino e o divino tem a consciência da matéria. Essa matéria não é mais matéria. Ela já foi transformada de vida e energia em vida e consciência. É outra história. Ela está num outro nível onde já não existe essa separatividade, podemos chamar assim. Exatamente. Só que daí veja que coisa interessante. Seguindo então essa linha de explicação. Da mesma forma como daí então eu nessa existência eu me resolvi, né? E aí eu chego no estágio da neutralidade, eu chego no estágio da contemplação de mim mesmo. Ananda, eu sou um Jina, eu sou um vitorioso. Sim. O que acontece? Aqueles elementais, aqueles desejos, aqueles com os quais eu tenho tido contato durante a minha existência, né? Eles vão ser resolvidos daí não já mais por mim. Veja como é um negócio muito lindo, né? Mas daí eu faço o processo da baterização e um conjunto de seres que vai vir a nascer já nascem com as minhas tendências positivas e negativas.
Em eles estão os eus com os quais eu tive contato durante a existência e o que eu já sou como resultado. E eu gero uma cadeia, eu propago, né, essa evolução, essa consciência, até chegar a um ponto em que toda a matéria adquiriu a consciência, foi transformada em vida, energia, vida e consciência. E o animamundi já não existe mais, existe só o espírito planetário. E acabou a evolução. Pô, interessante, interessante. Tem 3 princípios que se chama transformação, superação e metástase. Sim. Transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e metástase dos avatares. Transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e metástase dos avatares. Essas 3 atividades, essas 3 coisas, elas são completamente pertinentes, cabíveis, factíveis e obrigação de qualquer ser humano que exista hoje nessa categoria que a gente chama de ser humano da hierarquia Jiva. Por quê? Porque você vai ser, né, um pitris, né, você vai ser um pai, né, e você vai ter categoria e vai mais na frente interferir na criação da própria humanidade do futuro. E aí você vai ser um Atabhimani, um Yogani ou um Bhimani. Quem não nos assiste, quem não está nem sabendo o que está acontecendo aqui, de qualquer forma o processo está acontecendo nele também. É só questão de tempo. Porque ele faz parte do todo e o todo está sendo trabalhado. E a gente tem sempre conversado aqui que daí não existe mais aquele processo de iniciação de eu me retirar para uma caverna e ficar em contemplação a vida inteira e achar que eu estou resolvido. Exatamente, era não isso que eu... Não estou resolvido, porque enquanto tiver um ser humano em processo de resolução, a minha hierarquia não está terminada. Não me é dado o direito de terminar sozinho um processo. Por quê? Porque não existe processo. Eu sempre falei isso sem ter esse grau de entendimento. Eu sempre disse que a pessoa querer se transformar sozinho, dando o exemplo que você deu agora há pouco, eu acho isso aí um grande egoísmo. Mas é. Você tem que estar pensando no egoísmo todo. E esse egoísmo ele é decorrente da avidya. E a avidya é a ignorância. Sim. A ignorância do conhecimento, né, é que leva à abertura de espaço para que os elementais, os desejos, né, e as dores se manifestem e tomem conta da vida dos seres humanos. E é por isso que a vida é complexa, dolorida, não sei o que, a gente sofre, a gente se comprar e sofrer, e alimento elemental aqui, alimento elemental ali, enquanto isso a vida está existindo. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que então a metástase avatárica, ela não é coisa assim só da suprema divindade, né, interagindo com um Buda, um Krishna, né, com um avatar, com um adepto perfeito, um iniciado, alguém da Garta. Não. A metástase avatárica, ela acontece em todos os níveis cósmicos. Do planetário para as hierarquias, das hierarquias para a Garta, Duat, Shambhala, e na humanidade, entre nós acontece a metástase, e principalmente em nós acontece a metástase. Por quê? Porque quando eu tenho permeável a minha conversa entre humano e divino, em mim mesmo, e você falou, a questão não é não errar, é errar e viu que errou. Esse que é o ser que tem valor, porque nele se resolve, né? Nele acontece a sublimação do que está contra a lei, que é a Dharma, do que está a favor da lei, que é a Dharma, chega no equilíbrio, um conjunto de equilíbrios da condição de contemplar o abstrato. E aí eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. Simples, né? É. Não, mas é verdade, claro sim. Que é simples. Mas e a base a gente se choca, vamos usar esse termo aqui, porque a gente nunca pensou sob esse ponto de claro vista. Que sim, porque era uma coisa oculta, porque esse tipo de conhecimento, ele dá um poder absurdo para o ser humano, sabe por quê? Porque ele mostra para cada um de nós, para você, para mim, para todo mundo, quem nós somos. Jamais foi dada uma hierarquia evoluir tendo consciência do que está fazendo, e a nós é dado. Jamais foi dada uma hierarquia o livre-arbítrio para decidir, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou errar de novo, e agora é dado. É interessante a gente estar percebendo isso, perceber, eu tenho usado muito essa palavra do perceber, né? Isso nesses encontros que a gente tem realizado, onde você tem ido, onde a Rosicler tem ido, o Alvin tem ido, eu tenho ido, a gente percebe que nós atraímos aquilo que nós somos, ou aquilo que nós estamos. É muito interessante isso, né? Mas é porque, Grego, assim, é que a coisa toda, assim, o que a gente conversa aqui, primeiro, ele é absolutamente prático, é o dia a dia, né? E se é o dia a dia, ele é lógico. Se ele é lógico, ele é concreto. Se ele é concreto, você senta na vitalidade. Quando você olha para o futuro, quando você olha para a felicidade, quando você olha para o bem, para o bom, para o belo, né, para a própria divindade que é você, isso tudo
se assenta vitalmente em você. Quando você anda para algum lugar, você arrasta toda essa realidade contigo, e quando você fala essa realidade para alguém, esse alguém ganha um atalho para o paraíso, usando um termo, sim, né, sim, que as religiões usam. Então eu estava em outro lugar aí na outra semana, e estava conversando, e a pessoa que estava conversando, assim, muito assim, meio trancado, assim, né? Assim, você precisa se abrasileirar um pouco, calma. Depois eu estava pensando, se abrasileirar um pouco, né? Na verdade é o seguinte, é uma chave, né? Que é o início do processo para a permeabilização, né? Para conseguir fazer com que o passado e o futuro se misturem, né? E surja e seja visível o novo, né? Então o mundo tem que se abrasileirar, né? E a nação brasileira, ela tem que ter consciência de quem ela tem que se avatarizar de si mesmo, primeira coisa. E uma coisa que assim, que é muito linda, que é o seguinte, quando eu me avatarizar de mim mesmo, quando eu adquirir consciência, quem eu sou, adquirir consciência do que eu sou, eu vou ver que no mundo do o que eu sou, é o mundo da própria divindade, Maitreya Buda. Então, quando eu contemplar a minha face, eu contemplo a face da própria divindade. Em contemplando a face da própria divindade, eu estou contemplando o futuro. Em contemplar o futuro, né, o futuro olha de volta para mim, e aí eu vivo já em uma nova realidade, onde o dia a dia é o bem, o bom, o belo, a serviço da lei. Com as pessoas que vibram na mesma frequência, na mesma sintonia, você sabe o que você quer, o que é bom para você, o que não é. Independente, se você fosse sozinho no universo e você tivesse essa certeza, e você usou de início até um termo, para dizer assim, do guerreiro da luz, né? Não pode levar isso para lá de nenhuma seita, nenhuma religião, mas um guerreiro da luz, então vamos substituir, é aquele ser que é intrépido, formidabilíssimo. Isto, intrépido, formidabilíssimo. Que é aquele no qual se assenta o futuro, que é aquele através do qual o futuro se manifesta, que é aquele através do qual a própria divindade é verbalizada, né? É aquele através do qual o invisível toma forma. Não existe nada superior a isso. Aí você pode dizer, Ananda, eu sou um Jina, né? Sou vitorioso. Por quê? Porque você sabe quem você é. Eu sei, todos nós sabemos. E todos nós somos isso. A gente só não admite porque daí a vida não ia ter graça do ponto de vista de humanidade, porque ninguém mais ia ter dor, né? Mas também não ia ter mais felicidade, ia ter neutralidade, a contemplação de si mesmo. Olha só, bem lembrado isso, né? A dor, a felicidade, porque o amor, você ter o ódio. A neutralidade hoje sem entendimento, deve ser... Não, é aquele assim, daí você achar que a vida é uma salada de chuchu. É o que você acabou de dizer, exatamente. Aí o que você gosta? Eu não gosto de nada. Quem que você odeia? Não odeio nada. Quem é que você ama? Não amo ninguém. Mas a quem você ama? A todos. Me descreva um sentimento. Fraternidade universal. Me descreva uma dor. Nenhuma. Precisa ter... Nossa, precisa ter um trabalho para chegar a esse nível de consciência. Precisa, claro. Não precisa, Grego. Sabe por quê? Porque você precisaria ter fazer um trabalho para chegar, e veja o termo, para chegar nesse nível de consciência, para chegar a compreender. Nós não temos chegar, significa o seguinte, eu tenho que ir, para eu chegar em algum lugar, eu tenho que ir até algum lugar. Veja como é bom você falar as coisas. Então, para chegar a ter um nível de consciência, para chegar nessa realidade, chegar nessa maneira de ver o mundo, eu tenho que chegar. Para chegar, eu tenho que ir, tenho que me deslocar até algum lugar. Sim. Só que o deslocar é metástase. E para eu ir em algum lugar, esse lugar já não está mais em algum lugar, está aqui. Então eu não tenho que chegar a esse nível de consciência, por quê? Porque o nível de consciência já está aqui, eu só tenho só que olhar para esse nível de consciência. E o chegar é deslocar o corpo, é um deslocamento tridimensional. Quando eu olho, o olhar ele é divino, eu olho para o futuro, eu olho para o visível e para o invisível, e esse visível e invisível em mim passa a estar. Eu não tenho que chegar em lugar nenhum, por quê? Porque esse lugar já está dentro de mim mesmo. Mas eu estou sentindo assim, vamos dizer, tudo isso aqui que nós falamos hoje, e como você disse que aparece assim tudo, Sim, muda, a gente conversa isso, muda a temperatura do ambiente, muda a cor, muda uma tudo porção e de fica coisa. aparecendo Pena que as não dá pra coisas. gente mostrar nas câmeras, mas fica bem interessante. Se todo mundo pensava, até antes do início, desculpe generalizar todo mundo, que olha que ousadia que eu tenho. Todo mundo, ânima, acho que tá justo, não faz achando mal, que a iluminação era o máximo. Acho que 90% do telespectador pensava como eu, vamos dizer. Depois, logo em seguida, a gente fala que acima desse máximo
existe neutralidade. A neutralidade, aí, puxa vida. Que a neutralidade, assim, a neutralidade é uma coisa muito interessante, porque assim, nós vivemos hoje no mundo do sempre, que é a mistura do passado com o futuro. E dentro do sempre... E nós temos conseguido dar consciência do sempre. Isso é muito importante. Eu tenho visto reverberar maravilhosamente. Mas não tem a menor dúvida. E a mecânica de consciência de todos os seres que habitam o sempre é a neutralidade. Então, no sempre, você não precisa amar desesperadamente ninguém, nem odiar desesperadamente ninguém, nem ignorar completamente alguém. Você tem que ser neutro. Aí você olha para alguém e você vê a história evolucional dessa criatura, o que ela está fazendo, o que ela tem que fazer, como é que você interfere, como é que não interfere. Você vê o todo como o todo é. E o todo o que é? É um. Tá, agora, finalizando, que nós temos pouco tempo. Neutralidade e amor incondicional. Existe mistura disso ou não? O amor incondicional é humano, neutralidade é divina. Putz, bela resposta. Porque só o único amor incondicional que existe é o amor universal, que é a projeção de Fohat, que é a Lamidá manifestada. E ele é neutro. Mas ele é humano. O amor universal, o amor universal, ele é humano. O amor universal é neutro. É neutro. Nós já falamos com ele no programa. O amor incondicional é humano. O amar um filho, uma filha, o amar uma mulher, o amar a humanidade é humano. Amar a humanidade é humano. Tá. Aí você ter a consciência do que é o amor fraterno. O amor fraterno, ele não te deixa nem triste nem emocionado. Por quê? Porque ele é neutro. Ele está acima do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do amor da vida, do karma. Ele está acima. Por quê? Porque aí você olha para ele e fala assim, você é meu irmão de humanidade. Você é um Jiva. E mais na frente nós vamos ser uma hierarquia Pitris Jagad. Nós vamos ser os pais da próxima humanidade. E a gente vai dar para eles tudo que de bom a gente tem. Repete aquele, nós somos Jivas o quê? O Buda falou? O novo Jiva que nós... Jiva, Pitris Jagad. Não, qual era o Jiva? Você anotou, Rosiclé? Jiva, que eu achei... Hã? Jiva... Não, é Pitris Jagad, o Jiva Tagad. Jiva Tagad, exatamente. Pitris Tagad, são os pais Tagad, né? E o Jiva... Ou Jiva Tagad. A humanidade Jiva, né? A hierarquia, o nome da hierarquia Jiva, quando ela estiver pronta, é Pitris Tagad. Pitris Tagad. Puxa vida. E aí três categorias. Atabhimani, Yogani e Bhimani, que é aquele que vai ter as duas mentes ligadas, né? As duas mentes mais o princípio da Yoga, os 8 princípios, e aquele que vai ter Atman e Bodhi e Manas ligada, né? E para pegar e conceber. Aí você, em vez de você pegar e conceber pensamento ou conceber filhos, você passa a conceber planetas inteiros. Meu Deus do céu. Isso é o que nós somos, simplesmente isso. Olha, eu acho que hoje, o que nós trouxemos hoje, para mim, foi uma grata surpresa também, né, Ian? Para mim também. Nossa, isso é maravilhoso. Maravilhoso exatamente por isso. Eu já me preenchi exatamente porque eu vou começar a pensar diferente do Aravante, porque eu vou começar a pensar na neutralidade. E você tem que... É uma coisa que é muito interessante, todos que a gente vem aqui e conversa, a gente está construindo um processo de visualização do futuro. Sem dúvida. Que sempre é um passo seguinte, né? E surpreendente, porque a gente só consegue conceber isso que se conversa aqui baseado no resultado da conversa anterior. Sim. Né? Porque é um processo de aquisição de densidade, de visualização, senão não se mostraria. E nós estamos alimentando um novo ciclo. Sem dúvida. Transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos, metástase dos avataras. Né? Vontade, amor, sabedoria e atividade. Intrépidos, né? Formidabilíssimos. E a base para isso tudo é a felicidade. Puxa, não precisamos falar mais nada. Não. Só um grande fraterno abraço, fiquem em paz e sejam quem vocês realmente são. Até sempre. Até.